Você já deve ter aberto seu Netflix nos últimos dias e deve ter visto uma coisa meio estranha na sua lista de prioridades. Um negócio chamado WWE, que talvez você reconheça por algumas pessoas que aparecem nas capas das propagandas. Mas você sabe o que é isso? Nós vamos falar hoje sobre o que é a WWE. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Eu fui tão surpreendido quanto vocês quando no ano passado a principal liga de luta livre do mundo, a WWE, divulgou que iria começar a apresentar o seu show na Netflix a partir de 6 de janeiro desse ano. E assim como você, agora eu tenho acesso facilitado a todo o conteúdo dos últimos 20 anos dessa que é a maior liga de entretenimento esportivo no mundo. Mas você deve estar se perguntando, o que é esse negócio de WWE? Talvez você se lembre da época, de lá na década de 80, 90, de um negócio chamado luta livre. E você deve estar se perguntando, a WWE é aquela luta que era transmitida naquela época? É a mesma liga que era transmitida lá no SBT na década de 80 e na Manchete na década de 90. Então nesse vídeo de hoje, nós vamos estar decifrando e falando sobre a WWE, quando que ela surgiu, alguns detalhes interessantes que podem te ajudar a se atualizar nessa onda que está tomando o mundo inteiro. Muito bem, o que é a WWE? A WWE é uma liga que se chama World Wrestling Entertainment, é uma companhia de capital aberto que existe nos Estados Unidos e ela é a principal liga de promoção de luta livre no mundo. Isso não quer dizer que ela seja a única, apenas a maior e a mais popular. A WWE é uma companhia que ela apresenta shows de entretenimento esportivo. E ela deixa bem claro que o que ela apresenta não é um esporte estabelecido, como por exemplo boxe ou MMA. Muito pelo contrário. A WWE ela é uma companhia que apresenta espetáculos que servem ali para entreter as pessoas e esses espetáculos têm um caráter, uma forma de se apresentar esportiva. Ela inclusive fez isso desde os anos 1980, deixando claro para as companhias atléticas esportivas nos Estados Unidos que regulam os esportes como boxe e como MMA, deixando claro para essas companhias que regulavam o esporte nos seus estados que eles não eram uma liga esportiva, e sim uma liga de entretenimento. Então, com isso, eles conseguiram desregular as suas apresentações e eles puderam apresentar os seus shows sem precisar ficar prestando contas para essas companhias. A luta livre, propriamente dita, ela surge logo depois da Guerra Civil nos Estados Unidos. Naquela época surgiram vários esportes, tanto nos Estados Unidos como em outras partes do mundo. Mas o esporte, como uma atividade de passatempo da burguesia, ela vai surgir ali por volta de meados dos anos 1800. E nessa época que surgem esportes como o boxe, como o futebol, como o rugby, como o cricket, um pouquinho mais para frente o vôlei e o basquete. Então esse foi um fenômeno que vai surgindo ao longo do final dos anos 1800 até culminar nas Olimpíadas em 1896. Mas antes das Olimpíadas surgirem e colocarem a luta greco-romana como um dos seus esportes disputados ali, já existia um movimento de lutadores que lutavam entre si em diversas modalidades de luta, até que uma foi estabelecida, que foi a catch wrestling, que era uma forma de apresentação de luta livre, parecida com o que é hoje, mas uma luta verídica. Mas o fato é que naquela época as lutas eram legítimas, só que as lutas elas duravam muitas horas para se decidir. Os lutadores eles tinham que pegar e submeter os seus adversários. Então as lutas demoravam muito e os lutadores saíam machucados. E eles começaram a perceber, eles poderiam fingir que eles estavam apertando os golpes e as submissões e tornar as lutas mais curtas e de maior entretenimento para o público. Então foi assim que a luta livre, como a gente conhece, ela começa a se desenvolver. Ela deixa de ser um esporte e ela passa a ser um evento de entretenimento. E as pessoas na época já desconfiavam que era legítimo, porém elas apenas simplesmente olhavam e davam uma piscadinha de olho e falavam, bom, a gente sabe que não é legítimo, a gente sabe que é uma brincadeira, mas a gente finge que a gente está num ambiente onde a luta é legítima. Depois entra o século XX, a luta livre ela vai começar a tomar forma e vários promotores vão começar a se reunir para apresentar lutas. E alguns cartéis eles são feitos por alguns promotores em algumas regiões dos Estados Unidos e esses cartéis, eles em 1948 eles vão se reunir para formar a National Wrestling Alliance, a NWA. E a NWA ela foi uma forma daqueles promotores garantirem que eles iriam manter os seus territórios sem serem atacados pela concorrência e escolherem um único campeão como sendo campeão mundial, já que cada uma dessas promoções
promoções gostava de declarar que ela tinha o seu próprio campeão mundial. Quando chega em 1963, um desses promotores, cujo nome era Vince J. McMahon, ele era dono, promotor de uma companhia no Nordeste dos Estados Unidos, chamada Capital Wrestling Corporation. E ele tinha como sua principal estrela um lutador chamado Nature Boy Buddy Rogers. E o Vincent J. McMahon, ele tinha o Buddy Rogers como seu principal lutador na sua região, que era na região do Nordeste dos Estados Unidos, Nova York e Nova Inglaterra. E ali, por volta de 1963, ele deseja que o Buddy Rogers seja o campeão da NWA. Só que a NWA decide que o Lutez, que era um lutador tradicional e conhecido da década de 50, seria o novo campeão da NWA. Quando isso acontece, o Vincent J. McMahon resolve separar a Capital Wrestling Corporation da NWA momentaneamente. Depois, na década de 70, ele volta e ele decide colocar o Buddy Rogers como seu campeão mundial. E nesse ano, nesse movimento, em 1963, ele muda o nome da CWC e passa a chamar a sua companhia de World Wide Wrestling Federation, ou WWF. E a companhia ela vai permanecer com esse nome por todos os anos 60 e 70. Nas décadas de 60 e 70, a WWF se manteve no território do Nordeste dos Estados Unidos, respeitando os territórios assim como outros promotores. E em 1979, eles resolvem novamente mudar o nome da companhia, tirando um dos Ws e passando a chamar a empresa de WWF, World Wrestling Federation. A WWF que você que acompanhou a luta livre na década de 90 e 80 conheceu. O Vince J. McMahon, ele continua se mantendo como promotor até ele vender a companhia para o filho dele, Vincent K. McMahon. O Vince McMahon, que você que é fã de luta livre, já acompanha a luta livre, sabe muito bem quem é. E o Vince McMahon, ele decidiu que iria acabar com essa história de manter os territórios. E ele se aproveita do grande sucesso, do grande alcance que a TV a cabo tinha para expandir a WWF nacionalmente. Então, ele fecha um acordo com a USA Network, que era uma empresa de TV a cabo, e ele passa a transmitir a WWF em todos os Estados Unidos. E além disso, ele contrata talvez o lutador de luta livre mais famoso da década de 80, o Hulk Hogan. E a partir dali, com a fama do Hulk Hogan e os programas de TV a cabo da WWF, que chegou a ter 3 programas sendo transmitidos para os Estados Unidos inteiro, a WWF decola. Depois, em 1984, ela faz um acordo com a MTV, começa a apresentar alguns programas na MTV também, acaba tornando a WWF uma empresa mega conhecida nos Estados Unidos, e a partir dali ela nunca mais foi desafiada até 1995, quando uma empresa rival chamada WCW conseguiu quase botar a WWF no chão. Mas o que importa é que ela é uma companhia que vem desde 1963 e ela vem apresentando shows continuamente até hoje. E é uma companhia, é a maior, é a mais famosa, e hoje ela consegue lotar qualquer ginásio com capacidade para mais de 15 mil pessoas em vários lugares do mundo, não apenas nos Estados Unidos. Se ela fizer show no Canadá, hoje ela lota ginásio. Se ela fizer show na Inglaterra, ela lota ginásio, ela lota estádio. Ela já lotou estádio na Inglaterra, recentemente lotou estádio na Austrália. Ela lota ginásio na França, na Itália, em vários lugares da Europa ela lota ginásio. Então, é uma companhia realmente de porte global, é uma companhia cujo valor hoje ultrapassa a casa dos bilhões de dólares. A resposta é não, muito pelo contrário. Tem liga de luta livre em várias partes do mundo e com diversos tamanhos e escopo. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, inúmeras companhias. Desde companhias que têm programas televisivos, assim como a WWE, são duas que são as principais, AEW, All Elite Wrestling, e a TNA Wrestling. E você tem ligas independentes, que hoje, com o advento do YouTube, passaram a disseminar os seus shows também nas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Você também tem ligas de luta livre em várias partes do mundo. Você tem várias ligas de luta livre independentes no Canadá, você tem uma gama de ligas fortes de luta livre no Japão, sendo a New Japan Pro Wrestling a maior e que consegue lotar estádio em shows até nos Estados Unidos, e você tem também pela Europa diversas ligas independentes. Aqui no Brasil nós também temos a Brazilian Wrestling Federation, a BWF, que é apresentada de São Paulo, e ela tem transmissão nas madrugadas do Band Esportes. É difícil de você conseguir ver o horário, mas a BWF tem distribuição, sim, dos seus shows, tanto na Band Esportes quanto nas mídias sociais. A WWE, que na verdade ela trocou o nome de WWF para WWE em 2002, ela hoje produz
3 shows básicos semanais ao vivo. Ela produz 2 shows principais com rosters de lutadores estabelecidos, já com experiência e com rodagem, às segundas-feiras e às sextas-feiras. Às segundas-feiras nós temos o Monday Night Raw, um dos programas com maior sequência de transmissão nos Estados Unidos, tendo começado a ser transmitido em 1993. E às sextas-feiras nós temos o Friday Night SmackDown, que foi um show que começou a ser exibido em 1999 em TV aberta nos Estados Unidos. E durante algum tempo chegou a ser, até recentemente, foi transmitido pela Fox nos Estados Unidos, o que permitia que ela fosse transmitida pela Fox Sports e depois pela ESPN aqui no Brasil. Também às terças-feiras existe um show chamado NXT, que é um show, na verdade, mais de lutadores que estão começando a aprender a forma de lutar da WWE. Então pode ser desde lutadores que estão vindo do meio independente, que tem uma forma muito característica de lutar, com muitos movimentos acrobáticos, e aí eles aprendem o jeito mais mecânico. E você tem também lutadores que a WWE cria do zero a partir de programas de patrocínio de atletas universitários, que eles trazem esses atletas para serem treinados no Performance Center da WWE, que fica em Orlando, na Flórida, e ali eles têm todo o aprendizado dos movimentos e têm os seus talentos explorados e desenvolvidos para que eles se tornem lutadores de luta livre profissional. Então você tem os shows de segunda e sexta e você tem os shows de terça. Os shows de segunda e sexta, eles são itinerantes, eles a cada segunda-feira e a cada sexta-feira eles são realizados em uma cidade diferente, e os shows de terça-feira, na sua esmagadora maioria, são apresentados em um estúdio que existe no Performance Center em Orlando, na Flórida. Sim e não. A WWE, ela não tem lutas que não têm resultado esperado. Todo o show é roteirizado e as lutas são pré-determinadas. Isso significa que quando os lutadores vão pro ringue, o resultado já é conhecido, já é estabelecido previamente. Quando eles fazem o script do show, eles dizem lá, vai acontecer a luta tal, a luta vai ter tantos minutos e o vencedor vai ser fulano de tal. Antes das lutas, os lutadores se reúnem, antes dos shows, com os agentes, que são ex-lutadores que conhecem os meandros e ajudam os lutadores a montar a luta. Alguns lutadores mais experientes, eles conversam no próprio ringue para dizer quais movimentos vão ser colocados um depois do outro. E, em geral, o vilão é quem tem a missão de coordenar como é que a luta vai acontecer. Isso não é uma regra, mas antigamente era assim que funcionava. Em alguns outros casos, as lutas são escolhidas e são montadas com antecedência. Alguns lutadores gostam de montar no ringue, de uma forma mais espontânea, enquanto que outros gostam de montar a coisa toda com antecedência. Mas, hoje em dia, a gente sabe que tudo no show é roteirizado. Já foi mais. Até mesmo o diálogo dos lutadores no passado era mais roteirizado. Hoje, a WWE ela tem dado um pouco mais de liberdade aos lutadores, principalmente na questão das conversas, dos diálogos no ringue. Em apenas alguns casos, alguns lutadores que têm essa qualidade de falar bem, como CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins, e alguns lutadores deste porte. Essa galera acaba tendo uma autorização da WWE para falar com maior liberdade. A WWE apenas fala, olha, vocês durante a conversa, vocês têm que falar sobre isso, isso e isso. Dão uns bullet points para eles e mandam eles chegarem e fazerem o que eles precisam fazer. E aí você pode estar se perguntando, mas isso é ruim? Bom, se você parar para pensar, existem outros espetáculos de esporte, de entretenimento, que são apresentados no mundo inteiro, e você assiste entrando naquele universo e acompanhando aquilo como se fosse verdadeiro. Por exemplo, no meio do basquete existem os Harlem Globetrotters, que são uma trupe de jogadores de basquete que vão pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, apresentando quase como se fosse um espetáculo circense de basquete. E os jogos, eles são pré-determinados, e muitos dos movimentos e do que os jogadores falam é roteirizado. Existe também, tanto aqui no Brasil, no Beto Carreiro, quanto nos Estados Unidos, num jantar temático chamado de Medieval Times, as lutas de justa, onde você tem cavaleiros que cavalgam e fazem aquelas lutas da época da Idade Média, onde eles pegavam lanças, eles se encontravam no meio e eles tentavam derrubar o seu oponente. E aquelas disputas, elas também são roteirizadas e pré-determinadas. Aquilo ali não é verdadeiro, ninguém está querendo legitimamente derrubar o outro. Aquilo ali, um cara simplesmente desvia a lança e o outro vai lá e acerta e derruba o cara. A verdade é que quando você entra num espetáculo desse, você entra num outro mundo, num outro universo. Você está assistindo quase como se fosse uma peça de teatro ou uma apresentação de um filme
onde você assiste algo e você suspende a realidade. Quando você vai ver, por exemplo, Velozes e Furiosos, você não acredita que seja possível que um camarada pegue um carro e leve o carro até o espaço para consertar um satélite no espaço. Mas no filme aquilo acontece, você olha, dá uma risada, fala, poxa, isso é ridículo, mas você não sai do cinema por causa disso e você não fica com vergonha de falar para os seus amigos que você assistiu Velozes e Furiosos. E é assim que a WWE se apresenta. Ela se apresenta hoje como uma forma de arte, uma forma de entretenimento, onde as pessoas vão, acompanham histórias que se desenrolam ao longo dos shows semanais e desembocam nos especiais, onde você tem a solução. E é aí que está a parte que vicia, que torna a WWE encantadora. Porque você, em vez de você, por exemplo, assistir uma série toda semana e você ter ali uma ou duas histórias que vão se desenrolar a cada capítulo, no final da temporada você vai ter a solução, na WWE você vai ter a cada semana de 8 a 10 histórias desenrolando ao mesmo tempo e aquilo indo desembocar nos especiais que acontecem a cada mês, sendo que as histórias principais e as grandes mudanças de título acontecem geralmente na WrestleMania, mas outras acontecem ao longo do ano. Então, a verdade é que quando você acompanha a WWE, você está acompanhando um espetáculo de entretenimento, um espetáculo artístico, aonde você tem pessoas que simulam lutas com movimentos de grande amplitude e impacto. E aí você se pergunta, tá, mas isso quer dizer que ela é inteiramente fake? Bom, eu vou dizer para vocês que não é. Apesar dos golpes, dos socos, dos chutes serem falsos, muitos movimentos que eles aplicam doem, porque eles acabam se jogando no ringue. E aquele ringue onde eles lutam, eles são vários ripas de madeira em cima de um ringue com poucas molas e uma fina camada de lona de espuma por cima, muito fina mesmo, para dar uma leve amortecida no impacto. Dependendo da forma como eles caírem, machuca e machuca muito. Muitos lutadores da WWE se contundem nessas lutas, não apenas com lesões de torções, mas muitos problemas de coluna, porque eles ficam batendo de costas na lona o tempo todo e muitas vezes pulando do alto da terceira corda ou até mesmo do alto de uma jaula. Então, esses movimentos, eles são movimentos de grande impacto e que causam muitas dores e muitas feridas nos lutadores. Por isso que a WWE, sempre que ela apresenta os shows, ela chega e tem um disclaimer onde mostra vários lutadores saindo de maca, legitimamente, dos ringues e falando, gente, não faça isso em casa. Porque essas pessoas altamente treinadas que passam anos e anos e anos aperfeiçoando a arte de cair naquele raio daquele ringue. Isso sem contar as cordas, que são cordas mesmo de sisal enroladas com uma fita e que tem pouca elasticidade. Então quando eles batem naquele troço, as costas deles muitas vezes ficam marcadas. Depois, com o tempo, eles aprendem a bater naquelas cordas sem se machucar, mas no começo, quando os lutadores estão começando na WWE, quando eles batem nas cordas, eles ficam com manchas roxas enormes por causa do impacto. Então, a verdade é que a gente não pode dizer que a WWE ela é totalmente fake, porque muitos dos golpes que eles sofrem doem e eles se sujeitam àquilo para trazer entretenimento para o público. E é isso que torna a WWE tão gratificante, porque você vê pessoas que estão apresentando um espetáculo e muitas vezes causando danos ao seu próprio corpo para entreter a plateia e entreter o público. Hulk Hogan, que ele tinha um golpe finalizador simples, que ele dava um leg drop, ele chegava, pulava e sentava com a perna no pescoço do adversário, que na verdade você olhava para aquilo e você falava, gente, isso aqui não dá dano nenhum. A verdade é que esse cara fez nos últimos 11 anos mais de 20 cirurgias e ele perdeu quase 10 centímetros de altura por causa da curvatura que a coluna dele fez, de tanto que ele executou esse golpe na sua vida. Não se preocupe de as pessoas chegarem e dizerem que a luta livre é fake. Diga que você está acompanhando apenas uma forma de arte, uma série que se apresenta como lutas e que você pode até assistir ao vivo. Então, vem comigo, acompanhe o nosso canal, nós vamos estar falando sobre muitas coisas a respeito do universo da luta livre. Não deixe de fazer toda aquela paradinha que a gente fala, precisa fazer para poder alavancar o nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Até a próxima.